emocionado por estar aqui junto nessa casa, por ter está tendo a oportunidade de poder falar aos nossos irmãos e irmãs no aniversário dessa casa, na fundação dessa casa. Realmente, eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque sou muito bem assistido pelo meu mentor espiritual, meu anjo de guarda. Eu rogo a ele que faça com que as minhas palavras sejam bem claras e transparentes, e que cada um abra o ouvido para receber essa mensagem e transformá-la em bem para cada um, para que possa aproveitar. Que Jesus nos ilumine. Seus mensageiros estão sempre aqui conosco. Eu estou assim, excessivamente emocionado, excessivamente. Mas o trabalho tem que ser feito, a gente tem que cumprir a missão da gente. Respira fundo. A palestra está no capítulo 23, moral estranha, dos itens 9 a 18, o Evangelho traz: não vim trazer a paz, mas a espada. Para falar a respeito dessa passagem do Evangelho, nós temos que ir lá atrás, bem antes de Jesus chegar aqui, que foi o primeiro passo da transformação do nosso planeta, saindo uma luz para iluminar os nossos caminhos, as nossas decisões. Tudo iniciou com Moisés, há 3, 4 séculos antes de Cristo. Mas Jesus preparou muitos para vir em nome dele, preparar para que ele pudesse vir aqui. Então foram 3.000, 4.000 anos antes. Começou com Moisés. O Moisés, ele fez uma mudança no planeta. Primeiro, ele trouxe as leis materiais, que para o princípio, para aquele tempo, elas foram válidas e foi o que realmente tinha necessidade de ser. Ele trouxe a lei material, olho por olho, dente por dente. E como se pode pensar nessa lei, olho por olho, dente por dente? Ele chamou a atenção de que nós somos todos iguais. Nós não somos diferentes, nós somos filhos de Deus. Materialmente, aqui, cada um tem sua condição diferenciada, mas material, espiritual, nós somos todos iguais. E ele, por que nós podemos entender que essa lei é igualdade? Porque naquela época, se alguém pegasse alguma coisa de uma pessoa importante, uma pessoa financeiramente privilegiada, dentro de uma condição, dentro da sociedade elevada, ele não ia pegar aquilo que pegou dele. Ele ia lá, exterminava a família, matava pai, mãe, filho, derrubava a casa, fazia tudo isso. E Moisés trouxe e disse o seguinte: se ele, pessoa, pegou uma ovelha para poder alimentar a família dele, não vai lá e não extermina com a família, vai lá e pega uma ovelha dele também, que era o olho por olho, dente por dente. É o início da igualdade do ser humano perante Deus, nosso Pai. E ele trouxe a parte mais importante, que foi a mudança espiritual com os 10 mandamentos. Se nós seguíssemos 100% os 10 mandamentos,
nós seríamos felizes, nós teríamos paz, a sociedade seria feliz. Mas os valores materiais sempre superaram e sempre teve a fé. E sempre foi muito valorizado. E isso ainda não perdeu, não. Isso eu estou falando de 4.000 anos atrás. Ainda existe. Quem tem dinheiro, quem tem poder, manda. Ele sobrepõe as pessoas. Aí, esses 10 mandamentos foi o início da transformação moral e espiritual do nosso planeta. 2.000 anos antes de Cristo, Sócrates e Platão tinham as escolas deles. E no ensinamento da doutrina de Sócrates e Platão, ele fala muito. Hoje nós podemos entender o que foi dito. Porque eles diziam o seguinte, que a alma, quando liberava do corpo, ela ia para um local. A alma liberando do corpo, naquela época que ele falou, hoje nós podemos entender que é o desencarne. A pessoa se liberta do corpo físico, ele vai para o local. Que local? Para o plano espiritual. Então, um plano já foi dito por eles lá. Ele diz o seguinte, que também essa alma poderia voltar, que seria a reencarnação. E na época não tinha essas palavras, não tinha esse conhecimento. Então nós podemos entender que é realmente dessa maneira, de que a alma, quando sai do corpo, é o desencarne, vai para o mundo espiritual. Quando volta, é a reencarnação. Isso já começou há 2.000 anos antes de Jesus. Aí Jesus veio. A primeira coisa que ele chegou e falou o seguinte, eu não vim destruir as leis. Não vim. Eu vim aqui vivenciar e fortalecer essas leis. Ele então ele veio para cumprir, está em Mateus capítulo 5, os itens 17 e 18, os versículos 17 e 18. E com essa frase que ele trouxe, Deus, sobre as coisas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ele encontrou uma dificuldade muito grande, porque a primeira palavra que ele disse, amor, quando ele chegou aqui, estremeceu a terra. Não existia. O amor era um amor, por exemplo, possessivo, apegado. A pessoa tinha um amor no dinheiro, no banco, tinha amor nas fazendas, nas terras, tinha amor nos bens materiais que ele conquistava. E aquilo tudo era valorizado. Então Jesus, quando trouxe essa mensagem, ele encontrou uma dificuldade muito grande. Porque foi uma oposição enorme, eles não estavam preparados para isso. As potências saíam, pegavam países menores, regiões menores, com menos poder de luta material, ia lá, conquistava e fazia dessas pessoas, desses habitantes, como escravos deles. Então, quer dizer, só valia as coisas materiais. Então, Jesus, quando ele pregou tudo isso, ele não foi compreendido. Pelo contrário, dava umas revoltas, todo mundo se revoltou. Existe uma historinha que, quando eu fiquei sabendo, eu achei assim, super interessante. Uma pessoa, um romano, tinha uma condição financeira privilegiada, vivia em sociedade
era reconhecido, era respeitado. E ele não foi daqueles que também indicou os católicos, os cristãos, que na época não eram católicos, eram cristãos, para a arena, para serem coisas. Ele não fez isso. Mas ele achou a condição de Jesus como um louco. Ele falou, Jesus é um louco para ter essa ideia, esse comportamento. Tem que amar o meu empregado, o meu escravo, tem que tratá-lo de... Não, essa pessoa é um louco, é um louco. Então é muito importante. Ainda naquela época tinha algumas, mínimo, eu estou dizendo de uma pessoa que eu fiquei sabendo, uma leitura que eu fiz, uma pessoa fez isso. Então, os outros todos eram contra. E Jesus tinha uma dificuldade muito grande. Ele sabia de tudo isso, tanto é que ele, quando deu os exemplos, que ele falava alguma coisa, ele falava por parábolas. Ele dava exemplos materiais para ver se alguém, ou aquele mais entendido, ou aquele que fosse mais aberto, pudesse compreender tudo aquilo que ele poderia fazer. Tudo aquilo que ele trouxe. E que ele trouxe realmente tudo isso para que a sociedade fosse feliz. A felicidade, a paz, a harmonia, a gente não compra. É conquistar, tem conquista. Você tem que ter um comportamento para poder ganhar, receber tudo isso. E os ensinamentos de Jesus traz tudo isso para a gente. Mas ele disse o seguinte, olha, eu não vou deixar vocês abandonados, não vou deixar. Ele não falou que nós não estávamos preparados para receber, mas podemos entender dessa maneira. Ele então o que fez? Eu enviarei um consolador para vocês, que vem em meu nome esclarecer tudo isso que eu estou ensinando para vocês. Mas vem na época certa, não é? Fala agora, semana que vem já está tudo resolvido, está tudo feito. Não, é devagar. Porque a mudança interior e a transformação nossa é muito difícil. Mesmo que nós tenhamos vontade, mesmo que nós tenhamos conhecimento, mesmo que nós vivemos mensagens do plano espiritual mostrando uma série de coisas para nós. Primeira pisada no calo, já estourou tudo, pronto. Estourou tudo, esqueceu tudo. Esqueceu tudo. Então, a transformação interior, ela é muito lenta. Ela é muito lenta. Então, esse Consolador que Jesus falou que nos mandaria, nós podemos entender que é o Espiritismo. Porque ele veio, primeiro o seguinte, Jesus não trouxe religião nenhuma. Ele trouxe mensagens e comportamentos para que a sociedade seja feliz, para que o povo se transforme, para que realmente tenha um comportamento cristão. Então ele não trouxe. Então nós podemos entender o Espiritismo como consolador. Tem uma passagem do Espiritismo, hoje nós conhecemos muito sobre Allan Kardec. Mas no plano espiritual, quem foi preparado para trazer o Espiritismo foi Napoleão. Porque Napoleão era um conquistador, muito inteligente, tinha espírito de luta. Mas quando ele veio para cá, ele usou tudo isso para o lado material. As conquistas deles foram todas materiais. Tudo que a inteligência dele, ele aplicou as coisas materiais. Mas estava na hora de vir que o planeta precisava de mudar. Jesus tinha prometido para nós isso. Então o que ele fez? Foi preparado um plano espiritual, Allan Kardec, que é o doutor Denizar Rivail, muito inteligente na época,
respeitadíssimo na França. Então, preparou. E ele tomou o pseudônimo de Allan Kardec, que foi uma parte dele nos druidas, isso muito antes de Moisés, muito antes, os druidas. E ele, como ali ele evoluiu, ele cresceu muito, ele então tornou de Allan Kardec. O espírito, Allan Kardec, ele está encarnado. Quando nós saímos do corpo físico, nós não temos nome. Nós não temos, nós somos espírito senão, e sem sexo. Tá? Não tem espírito, não tem sexo. Então, Kardec, ele encarnou o espírito, Kardec encarnou como Platão, como Elias, como João Batista. Então, ele tinha um conhecimento e uma aproximação muito grande com Jesus. Muito, muito grande. E Jesus, eu li um livro, que fez muita parte, que no final vou dizer a bibliografia, vai ter o nome do livro que eu li, que diz o seguinte: Jesus, dentro da codificação do Espiritismo, ele foi o Espírito da verdade. E o Espírito de verdade são aqueles pleiade de espíritos que os médiuns recebiam para trazer as informações e as respostas das perguntas de Kardec. E essas perguntas de Kardec, era Kardec só que fazia? Pegava? Não, vai ser desse jeito? Não. Tudo junto com Jesus. Para a gente poder materialmente entender esse relacionamento de Jesus com Kardec, é como se nós, como encarnados, temos um relacionamento com alguém para a nossa experiência, a nossa montagem de algum trabalho, o nosso crescimento. Ele tinha essa aproximação. E Jesus então falava, a palavra, a pergunta vai ser tal, assim, você manda para tal médium, a médium depois do Espiritismo, aquela pessoa, para aquele, 2, 3, 4 pessoas. A mesma pergunta, só em distância, locais diferentes. E quando vinha essas respostas, que o Kardec ia codificar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus estava junto com ele. Então ele pegava assim, o médium A falou de uma maneira desse jeito, o B assim, então, o C. Então ele condensava tudo isso para ter uma resposta mais correta, mais perfeita, mas sempre com a ajuda de Jesus. Jesus estava sempre junto com ele para poder fazer. E veio os livros da codificação, que nós já conhecemos, não vale a pena, por exemplo, falar a respeito disso, porque é de conhecimento, pelo menos dos espíritas. Tem que ter conhecimento da codificação, tá certo? Então, mas essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Isso aconteceu, essa mensagem aconteceu 1850 anos depois do Cristo. Olha quanto tempo levou para poder chegar nessa conclusão. Ele veio. Assim como o Jesus, ele já sabia o que ia acontecer. Ele tinha noção de tudo. Por que ele disse que não vim trazer a paz, mas a espada? Porque na época que ele esteve aqui, a espada, aquela ferramenta de metal, era usada para quê? Para destruir o próximo e as conquistas materiais. Era feito desse jeito. Então, ele sabia que com a doutrina dele, com a vinda dele, isso iria acontecer. Muitas lutas iriam acontecer.
Porque 300 anos depois que Cristo passou por aqui, que retornou para o plano espiritual, que foi aprovado e aceitado o cristianismo. Esse cristianismo, ele veio com umas leis muito próximas das leis judaicas, foi muito usado a lei judaica para poder fazer. E foi feita essas leis judaicas e o cristianismo achou que ele era proprietário das coisas de Jesus. Então, a terra por onde Jesus passou, por onde ele andou, por onde ele fez, achava que era deles. E foram montadas as cruzadas, os templários. Quanto sangue correu, quantas mortes correram para poder fazer tudo isso? Então ele sabia que ia ter isso. Cada um ia ter. As seitas que foram criadas, as religiões que foram criadas, esqueceram de uma coisa muito importante, que é a doutrina de Jesus, que é o amor, a caridade e o perdão. Essa tríade, por exemplo, se nós praticássemos essa tríade, nós seríamos felizes, nós teríamos paz, nós seríamos totalmente diferentes, mas seríamos criticados. Pode estar certo disso, pode estar certo. Muitos não aceitariam uma pessoa que tem um comportamento desse. Hoje, muito pouco que vocês fazem, em benefício do próximo, em benefício de um grupo, em benefício de uma instituição, as pessoas criticam você. Acham que você é um bobo, acham que você é um tolo. O que você tem que fazer com isso? Cada um se vira. Esquece que nós somos filhos de Deus, somos todos irmãos. E nós precisamos uns dos outros. E na hora, por exemplo, que nós, por exemplo, que Jesus, que aliás, já na parte do Espiritismo, Jesus trazendo essas informações, tudo isso, ele tentou colocar isso mais claro e transparente para nós. E mesmo assim, 1800 ou 200 anos, 300 anos depois, nós estamos aqui estudando o Espiritismo para podermos entender as leis divinas, para podermos entender aquilo que Jesus nos trouxe. Nós encontramos dificuldade para entender, para compreender, e quando compreendemos, tem uma dificuldade maior ainda, é de vivenciar isso aí, de colocar em prática. Que muitas vezes nós queremos colocar em prática, mas não aceitam, nos condenam, não permitem. Se você, um exemplo assim, bem cru mesmo, bem rápido, por exemplo, que me ocorreu na cabeça, se você está trabalhando numa empresa, por exemplo, e tem um grupo, e que não é, por exemplo, muito bem visto, porque chega atrasado, está sempre conversando, não está atuando nem nada. Se você toma a frente disso para poder melhorar, estou dizendo, qualquer pessoa, estou dizendo qualquer pessoa, não é você, não sou eu, nem qualquer pessoa, tomar a frente, que ele modifique, ele chega, por exemplo, então, uma motivação para que essa pessoa muda. Por exemplo, ele chega e fala o seguinte: olha, a partir de hoje, nós estamos trabalhando junto aqui, eu sou o coordenador, eu vou fazer uma coisa com vocês. Vocês todos chegam atrasados. Eu faço o seguinte: se você atrasar por um motivo justo e falar, e você chegar aqui antes do meio-dia, marcar o cartão 5 para meio-dia, eu abono esse horário, esse tempo para você. Mas isso não pode acontecer. Isso é uma vez ou outra. Não pode acontecer. Ah, mas a empresa permite que eu chegue até 8h10. Não. A nossa proposta, o nosso acerto é o seguinte: é 8 horas.
Se você chegar 8:1, você está atrasado. Não importa que a empresa. Em compensação, você pode chegar 8:1, mas também não tem o abono quando você precisar. Essa pessoa, provavelmente, ela vai ser condenada. Pode estar certo isso. O chefe maior, de que fizer uma reunião, que ele souber que isso está acontecendo, ele vai dizer, você fazendo isso, você é esposa bem na cabeça agora, do Laudo Natel, fazia, por exemplo, toda a caridade, ela que fazia todas as coisas. Você é coisa da caridade. E você não vai ser mais o orientador dessa turma. Quer dizer, todo o trabalho que ele fez, que ele recuperou, para poder melhorar a situação, materialmente não foi reconhecido. Não foi reconhecido. Então, isso é muito difícil para nós podermos compreender as decisões que às vezes aqueles que comandam podem atuar. As leis verdadeiras são as leis divinas. Essa é imutável, essa não muda, não adianta. Essa não adianta você fazer as escondidas, porque Deus vê. Perante as leis materiais, você pode ser absolvido, às vezes não é julgado, às vezes mesmo com atitudes inadequadas que você tem. Mas não tem provas, não tem nada documentado, não tem. Então, você não é julgado. Mas perante Deus é. Perante a sociedade, está livre, tranquilo. Anda de peito aberto, tranquilão, cabeça erguida, mesmo agindo inadequadamente. Porque as leis materiais, elas não são perfeitas. Elas não são perfeitas. Elas deixam muito a desejar. A mesma lei que condena a pessoa é a mesma lei que defende. A habilidade do advogado é que vai fazer com que o juiz tome a decisão. Ser juiz, como é que eu vou dizer para vocês? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Você deve ter sido alguma coisa, não lá grandes atitudes no passado, para você nessa encarnação ter a condição de um juiz. Porque é muito difícil. A Catarina de Médici, ela foi casada com Henrique, que é o Duque de Orleans, tiveram 3 filhos. Ele morreu, ela não quis ser a dirigente da França, colocou o filho caçula, o Carlos IX, como rei da França. Mas era ela que dominava, que dirigia. E ela era assim, perante o cristianismo, era tudo, não poderia existir as outras seitas, as outras religiões. Tanto é que a famosa noite de São Bartolomeu, em que os católicos, os cristãos, lutavam contra os protestantes, porque a Catarina de Médici achava que não, que tinha que ser tudo do cristianismo, não tinha nada a ver. E as atitudes que nós tomamos hoje, que nós temos hoje, nós respondemos. E a coisa não é resposta direto, rápido, não. Às vezes leva muitos e muitos anos, muitas e muitas encarnações, para que nós possamos recuperar aquilo que de menos bom que nós fizemos. Não vou dizer que foi de mal, mas de menos bom que nós fizemos. E a Catarina de Médici, ela teve muitas e muitas encarnações difíceis, muito difíceis. Em 16 de 4 de 1899,
espírito de Catarina encarnou aqui no Brasil. Isso é um parêntese que eu achei muito interessante quando eu li isso, que eu tomei conhecimento disso. Ela nasceu em Uberaba, de nome Maria Modesto Cravo, que trabalhava no hospital psiquiátrico junto com o doutor Inácio, Foi um processo, deve ter sido pedido por ela, para trabalhar com essas pessoas difíceis, com esses problemas, assistentes psiquiátricos, pessoas que têm problema de psiquiatria. Lá, um belo dia, chega um assistido de nome Matias, que esse Matias foi a reencarnação do Carlos IX, rei da França, filho da Catarina de Médici. Então, a Catarina de Médici, como Maria Modesto Cravo, recebeu o filho que ela colocou em situação difícil, quer dizer, desviou totalmente a conduta do filho em razão de ser acabar, quer dizer, ser o dono da verdade, vamos dizer assim, ser dono da verdade. Querer, por exemplo, por que tem que ser? Por que o cristianismo ou o catolicismo teria que ser o dono de tudo? Se a única coisa. Se Jesus não trouxe para uma religião, ele trouxe ensinamentos, ele trouxe doutrina, ele trouxe uma oportunidade para que nós pudéssemos melhorar, para que a sociedade fosse feliz, para que a sociedade tivesse paz, para que a sociedade fosse unida, para que amássemos uns aos outros. Ele disse isso: ame uns aos outros como eu os amei. O amor que Jesus teve por nós é muito grande. Ele se sacrificou demais. Nós aqui entendemos que o maior sacrifício, a maior dor de Jesus foi a crucificação. Não foi a crucificação. A maior dor de Jesus, o maior sofrimento de Jesus foi ele preparar a áurea dele, o espírito, para caber dentro de um corpo material. Foi a coisa mais difícil. Foi o sofrimento dele. Levou 40 anos no plano espiritual preparando para ele poder vir. E para ele sair do plano espiritual e vir para o plano material, teve uma pleiade de espíritos superiores envolvendo, porque os espíritos inferiores não queriam, porque sabia que ele vinha para aqui, ele ia mudar, ele ia transformar. Então, nós temos muito que pensarmos disso. E Jesus sempre falou por parábolas. E ele sempre deu exemplo de comportamento moral, espiritual, de respeito. Mesmo quando ele tinha umas atitudes, às vezes, aparentemente agressivas. Aparentemente, porque não eram agressivas. Ele mostrava que aquilo que estava sendo feito não era correto. Então, ele nos preparou e nos trouxe, e realmente me envolveu muito para que eu pudesse estar aqui hoje falando com vocês. Me envolveu muito. Porque aqui muita coisa que eu estou falando para vocês aqui é uma inspiração mediúnica. E durante o estudo que eu fiz tudo isso, os livros que eu li, aquilo que eu fui anotando, que eu fui escrevendo, que eu fui reformando, escrevia alguma coisa aqui na frente, corrigia, acertava e ficava um pouco melhor. E assim foi fazendo. Não quero me glorificar perante vocês, não quero, de jeito nenhum, absolutamente. Porque se eu estiver agindo dessa maneira,
provavelmente o que eu falar no plano espiritual não vai ter valor nenhum. Porque o meu orgulho, a minha vaidade, superou toda aquela humildade, todo aquele amor que precisa de ter no que a gente faz. Então, eu fui muito inspirado para poder fazer essa palestra. Eu pensei, imaginei que eu fosse fazer essa palestra em novembro. Roberto ligou para mim e disse: não, Ari, novembro já tem um palestrante. Eu falei: então é dezembro? Dezembro não fazemos palestra. Eu falei: janeiro? Não, primeiro mês do ano também não fazemos. É só fevereiro. Falei: a gente trabalha pouco. Então, tem tempo pra caramba. Então, nesses 2, 3 meses que foi depois, que prorrogou, eu li praticamente os 3, 4 livros. Bom. 3, 4 livros. Foi bom para você, né? Foi bom porque acontece o seguinte: quando a gente faz uma palestra, vocês pensam que é bom para vocês, é muito melhor para quem faz. Porque eu aprendi quanta coisa. Tudo isso que eu estou falando com vocês aqui, tem muitas coisas eu nem sabia. E tanto é que eu tive uma inspiração mediúnica para trazer praticamente o último título dessa palestra de hoje, o seguinte: Jesus veio trazer a paz, mas ele trouxe uma espada junto, uma espada espiritual. Como é que Jesus podia trazer essa paz? E agora eu afirmo aqui, não sou dono da verdade, mas afirmo, ele veio trazer a paz. Através dos seus ensinamentos, da sua doutrina. Se nós praticarmos isso, nós teremos paz, teremos tranquilidade. Nós não vamos nos aborrecer com algumas coisas que trazem, ou que ofendem, ou que nos provoca. Nós não vamos aborrecer, então, e nós teremos a paz. Então, a doutrina dele que fez, que vai fazer com que nós, se nós vivenciarmos, se nós praticarmos, nós vamos ter paz e vamos ser felizes. E essa espada que ele trouxe, o que é? A espada são os seus ensinamentos, a sua doutrina. Porque a espada não é para poder eliminar. A doutrina também é para eliminar, mas eliminar os nossos vícios, os nossos defeitos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa maledicência. Como é bom falar mal da vida dos outros, meu Deus do céu, ai! Olha só quantos erros eu percebo nele, olha quanta besteira que ele faz. Mas eu não falo para ele não, para poder melhorar não. Eu falo para o outro aqui. Tá vendo como é que é? Pensa que é coisa melhor. Então, essa espada que trouxe, nós vamos cortando devagarzinho. Cada vez que nós matamos um pouco do nosso orgulho, nós ficamos mais humildes. Cada pouquinho que nós diminuímos o nosso egoísmo, nós perdoamos mais, nós ajudamos mais as pessoas, não ficamos agregados só em nós. Cada vez que nós, por exemplo, tiramos essa prepotência, essa arrogância de nós conquistamos mais amigos, mais pessoas junto de nós, mais pessoas que querem bem da gente. Então, ele veio trazer a paz. É que nós não entendemos. Nós achamos que a paz é o seguinte: eu faço uma prece para Jesus, pronto, vou ficar paz, não vai nada acontecer, ninguém vai me perturbar, não coisa e tal, e agora ninguém vai me provocar para eu ter paciência. Aliás, nós pedimos muito a Deus: Deus, me dê paciência para eu poder aguentar tal pessoa. Ele não vai tirar a pessoa. Se eu quero ter paciência, ele coloca junto de mim alguém para que eu possa realmente provar que eu sou paciente, eu quero a paciência, Mas eu só vou ser paciente se eu tiver alguma coisa que me provoca, para que eu possa realmente ser paciente, senão não tem jeito.
Deus, ilumine o meu caminho. Eu quero seguir. Eu quero estar prontinho para quando eu voltar para o plano espiritual, eu chego nos seus braços. Seja recebido desse jeito. O que eu estou fazendo para poder ter essa conquista? O que eu estou fazendo para poder receber tudo isso? Se é a primeira oportunidade que tem, eu já massacro a pessoa. A pessoa às vezes está com um probleminha que para mim é desse tamanhozinho, para ele é desse tamanho. Vem falar comigo, olha, isso é problema seu, isso aí é coisa tão fácil de resolver, para que você vem falar comigo? Resolva você, está na sua frente, esse é seu, por que eu vou ter que fazer? Não temos paciência. A caridade material ela é muito fácil de fazer, principalmente se você tem condição financeira. Muito fácil. E a caridade moral? A caridade moral é a paciência, é a tolerância, é o respeito para com aquele que nos procuram para poder ter uma orientação, ter um encaminhamento. Eu vejo uma coisa tão simples que a gente não atende, não dá as palavras. Certo? Tem. Às vezes uma pessoa no ônibus chega, às vezes uma pessoa está com dificuldade para poder fazer. Você é incapaz de levantar, pessoa jovem, tranquila, para poder ceder um lugar para uma pessoa dessa. Você chega, por exemplo, numa fila, aonde você vai, suponhamos, você vai um padre está fazendo milagre, vamos lá, precisa tomar a água que ele vai te oferecer, vai te benzer, esse negócio todo, tem aquela fila enorme. Aí o camarada vai devagarzinho, chega lá, depois sai todo feito. Entende? Já fui atendido. Tem que ser esperto. Ele fala, tem que ser esperto. Não pode ficar assim. Eu já fui atendido. Você acha, por exemplo, que ele recebeu alguma coisa daquilo que ele fez? Seja na bênção, seja na água, seja o que for. Claro que não. Ele não teve o mínimo de respeito por todos aqueles que tem. Ele teve um comportamento totalmente anticristão. Então, a transformação interior, ela é muito difícil e muito demorada. A gente começa e daqui a pouco fala demais, a garganta seca, né? Fala demais, aí a gente então demora muito, porque nós ainda somos aquele totalmente diferente do que Jesus falou. Se alguém te dá um tapa numa face, ofereça a outra. Não é para você falar assim, bateu nessa, agora bate nessa. Não, agora bate nessa de novo. Até porque você está com o rosto inchado. Uma hora que você tomar o tapa, é você perdoar a pessoa. É isso que é dar a outra face, é perdoar. E como é difícil nós perdoarmos os outros. Gostaríamos todos de ser perdoados. Qualquer erro que nós temos, distúrbio que nós temos, nós sempre estamos pedindo perdão. Mas nós perdoamos também as outras pessoas? Não. Lendo todos os livros que eu li para poder fazer essa palestra, que eu fiz com muito amor, com muito carinho, com muita emoção também, gente. Muitas vezes, meus olhos encheram de lágrimas para poder escrever e preparar. E quando eu falo de Jesus, eu me emociono muito. Porque, para mim, Jesus é tudo para mim. Hoje, com 81 anos de idade, eu sou diferente de quando eu tinha 20, tinha 30, tinha 40, tinha 50. Totalmente diferente. E dou graças a Deus por tudo aquilo que eu pedi a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que me desse quando eu tinha 20, 30 anos. Graças a Deus que Ele não deu. Graças a Deus.
Porque se tivesse dado, eu teria perdido essa encarnação. Teria perdido. Porque aí, quando você tem poder material, poder financeiro, você ergue a cabeça. Você sabe com quem você está falando. Olha bem, olha aí, vê você. Ó, você aí. Olha, coloque-se no seu lugar, tá bom? O poder material, por exemplo, ele é muito bom, ele é excelente quando você usa em prol daqueles necessitados e ajuda também a melhorar. Não digo você dar acomodação. Não, tem condição financeira, olha, senta aqui, você não vai fazer mais nada, dinheiro, roupa, diversão, tudo minha conta. Chegar no plano espiritual, você viu só que eu fiz? Olha a caridade que eu fiz. Eles vão dizer para mim, não, você acomodou aquele espírito. Você não deu oportunidade para que ele desenvolvesse, para que ele crescesse, para que ele fosse diferente. A gente dá oportunidade para que as pessoas possam fazer. E diante de uma dificuldade, de um obstáculo, dá uma mãozinha para a pessoa ultrapassar. Eu li também no livro uma coisa que eu achei assim, muito interessante. Ele diz o seguinte, o livro: se juntar todos os momentos felizes, todos os momentos, por exemplo, de paz no planeta, um ano teve uma parte, outro ano, está escrito lá o seguinte, que não chega a 300 anos dentro do planeta. Dá para se entender que é desde a formação do planeta, tudo isso para ter essa paz, essa tranquilidade, 300 anos. Eu, particularmente, deixei para a gente pensar o seguinte, de Moisés para cá. Moisés, 4.000, 3.500, 4.000 anos antes de Cristo, mais 2.000 que Cristo veio, 6.000 anos aí. Se você pensar 300 anos de paz, de harmonia, de união dentro do planeta, é muito pouco. É sinal de que nós realmente, a sociedade, o ser humano, não somos dignos de ser chamado cristão. Pode estar certo disso. Não somos dignos de ser chamado cristão. Mas como o planeta está mudando, provavelmente daqui talvez 1000 anos, nós tenhamos talvez os 500 anos de paz, de harmonia. Mas vai depender do comportamento e da atitude de cada um. De saber realmente compreender tudo que Jesus nos trouxe. Mas compreender e não transmitir, não vivenciar. Aquilo que eu aprendi, que eu compreendi, se eu não passo para quem está à minha volta, isso vai comigo para o plano espiritual. Mas quando eu transmito, eu posso ajudar umas pessoas. Posso. Não vou dizer para você que tudo que eu falo, ou tudo que alguém fala, ajuda todos aqueles que estão juntos. Mas se ajudou uma pessoa, é o suficiente. Eu estava numa reunião, eu não gosto muito de falar de mim não, porque dá a impressão de ser orgulhoso de tudo que a gente fala, mas eu estava numa reunião, eu fiz uma passagem assim, do seguinte, está terminando o ano, e que a gente espera para o novo ano, eu tenho escrito direitinho, eu até li esse negócio todo, nós estávamos mais ou menos umas 20, 25 pessoas. No final, quando terminou, uma pessoa veio e falou comigo, puxa vida, valeu a pena você trazer isso. Eu disse para ele, valeu a pena mais para mim, porque pelo menos uma pessoa reconheceu. Então, se a gente faz alguma coisa, se a maioria reconhece, e reconhece no sentido de se modificar, se transformar, se melhorar, ótimo. Mas se uma pessoa conseguir, já valeu a pena a gente ter falado. Tá certo?
O livro que eu usei para a biografia, para fazer essa palestra, foi o Evangelho segundo o Espiritismo, desde a introdução e várias passagens deles que eu falei. E tem um livro que eu acho que foi muito bom, foi que muito me ajudou em tudo isso, principalmente na formação do Espiritismo, que é O Espiritismo é Obra de Jesus. O autor é Paulo Henrique de Figueiredo. E tem outros autores também que fez junto com eles, tá? Aquela que eu disse agora há pouco a respeito de você fazer na surdina alguma coisa e não tem prova nem nada e a gente é absolvido das leis materiais. Esse livro, Abadia dos Beneditinos, do Rochester, é um livro muito bom. Ele conta, por exemplo, o que era feito na surdina, entre dois montes, lado do outro, fizeram um túnel por dentro, por baixo, aqui estavam as irmãs de caridade, aqui estavam os padres, então à noite trocavam de lugares, muitos filhos vieram e não poderia, não tinha jeito, era colocado numa roda na saída, para que alguém passasse e retirasse. Então a criança nascia, era colocada lá. E eles não eram julgados. Por quê? Porque perante a lei não era visto, não tinha prova, não tinha nada. Então a gente tem que preocupar. O que eu faço menos bom para alguém é muito pior para mim. Porque Deus vê. E quando nós retornarmos para o plano espiritual, nós seremos os nossos juízes. Nós é que vamos nos julgar. Agradeço a paciência de vocês para comigo. Agradeço mesmo. Espero ter trazido alguma coisa de esclarecimento para cada um. E a oportunidade que eu tive, pode estar certo, eu aprendi muito e daqui para frente eu tenho conhecimento adquirido, uma obrigação de ser melhor cada dia, cada instante. Que Jesus abençoe a todos, que Deus nos proteja e que nós possamos ser, daqui para frente, cada vez mais cristãos. Um abraço. Um beijo.